Graças a Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque são muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vamos falar com Deus? Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Aqui estamos na tua casa, Senhor, diante da tua palavra. Senhor, aqui estamos para te adorar em espírito e em verdade, aqui estamos para cultuar o teu nome, para proclamar que só tu és Deus. Aqui estamos porque somos teus servos, porque reconhecemos que só tu és Deus, porque confiamos em ti e a nossa vida está nas tuas mãos, o nosso amanhã está nas tuas mãos, nosso futuro está nas tuas mãos, ó Pai, e por isso nós glorificamos o teu nome, por isso nós proclamamos, ó Pai, que tu és o único e verdadeiro. Só tu podes nos dar a certeza e a convicção da vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa cada família aqui representada. Ó Deus, que a tua bênção se manifeste, Senhor, no nosso lar, que a tua bênção esteja sobre nós, tua proteção, teus cuidados, e igualmente, Senhor, que a tua prosperidade esteja, Senhor, sobre cada um de nós. É assim que te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero compartilhar um pouquinho desse texto com vocês, meditar um pouquinho. Eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: o amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Não dá para a gente ousar. Entretanto, a verdade é que nós temos que trabalhar pelo amanhã, não é verdade? Se você só trabalhar pelo dia de hoje, o dia de amanhã, de onde virá a provisão do dia de amanhã? Não é verdade, gente? Se você perceber, você trabalha pelo dia de amanhã. Você trabalha hoje para ganhar o pão que vamos comer amanhã. Eu sei que todos vocês fazem igualmente. Você não vai ao mercado e chega lá e compra a comida daquele dia só. Raramente você pode fazer isso, porque você quer fazer uma coisa específica naquele dia. Mas você sempre terá na tua despensa comida para amanhã. E se você não tem, você é muito, muito desavisado, né? Você às vezes até se preocupa, porque em algum momento pode chegar alguém e você precisa receber esse alguém. Você não sabe, mas pode chegar? Não pode? Ou será que você nunca recebeu aquela visita importante? Importante, mas sem avisar. Isso é comum, acontece, né? Essa semana aconteceu uma coisa legal lá em casa. Depois eu fiquei rindo com Marilene, porque chegou uma pessoa amiga nossa. Nós já tínhamos almoçado. E Marilene fez o que todos vocês fazem: quer almoçar? A pessoa disse: quero.
Mas olha, eu estava sentado na poltrona, relaxadamente, já tinha almoçado. Eu falei assim, eu quero ver Dona Maria se espernear agora, porque nós tínhamos comida, toda a comida, entendeu? Que ela tinha feito para a gente, não tinha comida pronta, não tinha comida nenhuma pronta. Eu falei assim, agora eu vou ver a criatividade da minha esposa. Mas por que não me preocupou? Porque eu sabia que ela tinha uma carne lá na geladeira, ela tinha como resolver o problema. Então, não é fato, nós temos que trabalhar pelo dia de amanhã, sim, nós temos que pensar nele, sim. O que nós não podemos achar é que nós somos senhor dele. Não podemos achar que nós podemos prever com 100% de assertividade como será esse amanhã. Quantas vezes você planejou, puxa vida, o dia de hoje foi terrível, amanhã eu vou descansar, quero saber de nada, quero só descansar, quero dormir até tarde. Aí chega às 7 horas da manhã, teu telefone toca e você tem uma urgência, você tem que sair, e o dia de amanhã foi mais corrido do que o dia de ontem. Quem já não viveu isso? Meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo que é assim a vida, é assim. Quando ela diz assim, olha, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A previsibilidade. Mas ela diz assim, olha só, que você não deve fazer de manhã e esquecer à tarde, porque você não sabe repousar à tarde, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, qual daquela semente vai prosperar, não é? Mas olha que coisa tremenda. Lança teu pão sobre as águas, então você tem pão. Então você tem pão. Você não vai pescar sem ter a isca, você não vai colher se você não tiver a semente para semear. Não é verdade? Então, olha como que é, olha como há uma, eu diria, complexidade, há uma ligação das coisas. E olha, isso na nossa vida toda é assim. Você com sua família com você, existe uma dependência, existe uma relação, existe troca, existe uma coisa assim que é divino, é divino. Vocês podem olhar que eu não conheço o reino animal, não sou especialista não. Eu conheço de cachorro, que eu gosto de cachorro, né? Jonathan também, a gente gosta de cachorro. Mas eu observo uma coisa assim, em muitos animais, que não é como no nosso reino humano, não é? O animal gera a sua cria, e a partir do momento que ela ganha autonomia, tem que se virar sozinho. No princípio, ele dá até comidinha na boca do seu filhote, mas depois ele deixa. Não é verdade? Olha, quantos anos tem tido? 4. Quem tem adolescente aí? Olha aí. Vai embora. 3 anos, 10 anos, 10 anos, 15 anos, É ou não é verdade? E nós temos uma coisa que é tremenda. Os meus filhos já brigaram comigo que eu falei que eles tinham a idade deles. Eu não vou falar a idade deles hoje de novo, não vou falar, não vou. Eu não falei da outra vez, eu disse mais ou menos. Mas ainda, mesmo casados, ainda me preocupa. Eu estou sempre olhando para eles. Marlene já ligou? Olha, como é que está a Lélia? Como é que está a Jéssica? A gente está assim, olha só, o tempo passa. Olha, Deus planejou para nós vivermos a eternidade, dependendo um do outro, trabalhando um pelo outro, investindo na vida do outro a vida inteira. Até hoje eu me preocupo até com o financeiro dos meus filhos, a vida inteira. Sabe por que eu estou falando isso?
porque eu queria ressaltar, o verso 6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão boas. De manhã e à tarde, a vida inteira. Estou com 68 anos, e agora eu tenho netos. Por mais que a guerra seja outra, mas ainda é minha guerra também. Amanhã, à tarde, eu vou dizer até à noite. Então, meus irmãos, esse texto para mim vai além do pão que a gente tem que granjear para comer, porque se você perceber na caminhada desse texto, ele começa falando do pão, da semente, do trabalho. Ele começa falando de que nós precisamos ser atento à nossa missão, e não podemos escute isso, não podemos nos iludir com as coisas que estão à nossa volta. Ele fala assim: quem olha para o vento, quem olha para a nuvem, nunca vai chover, hoje não vou lá, não vou lá na minha plantação não, hoje vai chover, e eu não, hoje está ventando pra caramba. Nós não podemos ficar olhando, a gente fala assim popularmente, para o dia de amanhã ou para o dia de ontem. Não, nós temos que lançar mão à obra o tempo inteiro, nós temos que trabalhar, nós temos que realizar, nós temos que investir. Esse texto, ele começa, e eu até anotei aqui assim, olha, ele fala de riscos e de oportunidade. Risco porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã, mas oportunidade porque o hoje está aqui, nós estamos aqui hoje, então é hoje que nós temos que fazer. A oportunidade está no hoje, não no amanhã. Amanhã eu vou fazer, não faz, olha ele aí, né? Não podemos ficar postergando o tempo todo. Tem coisas que tem que ser feitas hoje. Hoje é a tua oportunidade. Hoje é a nossa oportunidade de fazer e de realizar. Hoje é a nossa oportunidade de semear, de plantar. Colher amanhã, mas hoje temos que plantar. E continuar plantando, continuar investindo. Mas o texto, meus irmãos, ele vai caminhando, e eu fico assim, e eu entendo essa ligação, e por isso eu falei de família, porque lá no final ele diz assim, olha o verso 7, a partir do verso 7 ele está falando da vida. Ele fala assim, doce é a luz, agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque são muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Ele fala do trabalho, ele fala das nossas responsabilidades, mas ele chega ao ponto, e aí eu digo que ele está falando de muito mais do que simplesmente o pão que a gente come. Ele está falando da vida, de como a gente deve encarar a vida. Nós vamos envelhecer, e mesmo que vivamos muitos anos, precisamos fazer isso. É o sábio nos dizendo, precisamos fazer isso com alegria, com regozijo, com satisfação. Não podemos deixar que a amargura tome conta da nossa vida pelos problemas que a vida vai trazer, que a tempestade vai trazer, que a ventania vai trazer. O texto diz assim, a árvore vai cair, não importa se vai cair para lá ou vai para cá, mas onde ela cair ela vai ficar, ela não tem como se resolver. Talvez até aconteça na nossa vida coisas que a gente não tenha como resolver, mas o texto está nos ensinando que nós precisamos viver cada dia da nossa vida, viver a nossa família, viver a nossa casa, viver a nossa igreja, lembrando que os dias se vão. Como é bom hoje ver o sol. Lembra quanto nós sofremos e sofríamos com o nosso irmão lá, Naldo? Lembra? Como a gente ficava sofrendo, vendo nosso irmão começar a perder a vista, perder a visão, perder a mobilidade? Vocês lembram como a gente sofreu? Quer dizer,
Ainda hoje a gente fica assim, meu Deus, né? Como é bom ver o sol todos os dias. Como é bom amanhecer todos os dias. Então, a cada dia, lembre-se, um dia depois do outro. A cada dia, vamos viver glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Vamos tirar da nossa vida, meus irmãos, a amargura, ressentimento, tristeza, decepções. Vamos tirar da nossa vida a amargura, o maldizer. Vamos tirar tudo isso da nossa vida, meus irmãos. Já basta a nossa vida, o mal que a vida nos traz. Olha, o texto diz assim, ó, há dias de trevas. É interessante ele dizer assim, ó, e cuidado, porque não são poucos. São muitos os dias de trevas. São muitos os dias difíceis, então vamos dizer assim, os dias difíceis. Então, viva hoje da melhor maneira possível. Invista hoje na sua vida, nos relacionamentos. Semeia hoje na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. Semeia hoje na vida dos seus amigos. Talvez você tenha mágoas ou ressentimentos, porque foi a nuvem, foi o temporal, foi a ventania, mas passou, meus irmãos. Amanhã é dia de novamente semear, novamente acreditar. Tem gente que, porque viveu uma tempestade um dia, vive o resto da vida dentro daquela tempestade, se torna amargurado, se torna maldizente, se torna rabugenta, se torna isso, meus irmãos. Isso é a vida, isso faz parte da vida. Às vezes você guarda um ressentimento de alguém, mas você não parou para pensar que você já causou um ressentimento em alguém. E talvez você diga, eu não, você sim, porque muitas das vezes a gente magoa alguém sem saber, isso é natural, faz parte da vida. Então, eu trago essa palavra, meus irmãos, não só pelo pão que a gente deve lançar sobre as águas, não só pela necessidade do trabalho, mas eu trago essa palavra para mostrar que a vida nos apresenta, nos propõe muitos anos de vida. Eu quero viver muitos anos. Eu já passei da metade do que eu disse que eu queria viver. Ainda estou longe do que eu quero viver. Mas eu quero viver com alegria. Senão eu vou para o reino dos céus, onde eu sei que vou viver alegria. Para viver aqui amargurado, para viver aqui com inimizades, eu prefiro ir para os céus. Que a cada dia, meus irmãos, amanhã e à tarde, pela manhã e pela tarde, vamos investir em nós, investir nos nossos relacionamentos, investir na nossa família, investir nos nossos amigos, investir na nossa casa, na nossa igreja. Eu não sei o que vem amanhã. Eu só sei que eu não estarei só nunca. Se ventar, pode ter certeza. A minha casa, como diz lá o texto, né? A parábola, a minha casa não está sobre a areia, a minha casa está sobre a rocha. Se vier o temporal, não tem problema. Eu sei que não estou sozinho. E o temporal vai passar e eu vou voltar a investir. Eu vou voltar a semear. Eu vou voltar a plantar e vou voltar a colher. Porque eu não vou ficar olhando para a nuvem, para o vento, resmungando, reclamando. Eu trago essa palavra porque, meus irmãos, os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. Eu diria que são dias de tempestade, dias de ventania e forte. Mas eu quero trazer essa palavra para dizer: nós vamos continuar semeando, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar fazendo a obra do Senhor, a obra da nossa casa, nós vamos continuar podendo receber as nossas visitas de surpresa, e
e nós vamos ter o alimento, nós vamos ter como recepcionar, nós vamos poder viver o melhor da vida. Viver o melhor da vida. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Eu me lembro que quando eu fiz a minha cirurgia de coração, né? Não foi nada fácil. O pós-operatório foi 1000 vezes pior do que a cirurgia em si, né? Eu me lembro que eu disse uma coisa lá em casa, acho que já disse aqui também, com certeza, que eu não gostaria de passar por mim mesmo, eu não passaria de novo por uma situação dessa. Passei pela minha família e passaria de novo pela minha família. Por mim mesmo, não passaria. Então, mesmo quando as coisas estiverem muito difíceis, nós sempre vamos ter por que enfrentar. Sempre vamos ter por que enfrentar. Nunca se apavore pelo amanhã. Nunca cruze os braços na oportunidade que Deus te dá hoje para realizar. Para que você tenha um amanhã abençoado, sua família tenha um amanhã abençoado, seus amigos. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, que estás nos céus. O teu nome, Senhor, está sobre todo nome. Senhor, nós te louvamos pela certeza da vida eterna. Nós te louvamos pela vida que tu nos tens dado, Pai, preservado. Cada dia, cada ano, cada momento, Senhor, eu louvo o teu nome. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Não é mérito nosso, não é porque somos cuidadosos com nossa saúde, mas é porque o teu amor e a tua misericórdia, Senhor, nos tem alcançado em todo o tempo. Louvado seja, Senhor. Eu te agradeço por cada dia, Senhor, que tu tens acrescentado à minha vida. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela minha igreja, eu te agradeço pelos meus irmãos, eu te agradeço pelos meus amigos, eu te agradeço, ó Pai, por cada coisa, por cada momento, Senhor, que tu nos tens dado, doado. Senhor, louvado seja o teu nome, e que possamos viver dias longos, ó Pai, sempre na tua presença. Que sejam dias, ó Pai, otimistas e não pessimistas, ó Pai. Que os nossos olhos estejam colocados em Ti, ó Pai. E então possamos fazer o trabalho de cada dia, de maneira a agradar os Teus olhos, de maneira, Senhor, a abençoar aqueles que estão à nossa volta. Por isso assim te oramos, pedindo, fica conosco ao longo desse dia. Prepare-nos, ó Pai, para logo mais novamente estarmos na Tua casa, para cultuar e celebrar, ó Deus, e comungar, ó Deus, uns com os outros. É assim que te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado.